É um prazer estar aqui com você no Devocional 2024 de Gênesis a Apocalipse. Estamos mergulhando em uma profundidade espiritual por tudo aquilo que Deus tem nos revelado através desta meditação. Se tem sido bom para você, então por que não compartilhar? Pegando esse aviãozinho que tem aqui embaixo e enviando para todos os seus contatos, colocando no seu story, nas suas redes sociais, listas de transmissão e, é claro, deixando aqui o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante. Hoje eu quero falar com você sobre estes pontos. Respeite os espaços e limites. Você tem aprendido com os erros dos outros? Derrota não significa reprovação. E você já se resolveu com Deus? Encontramos isso em 2 Crônicas, capítulo 26, 27, 28 e 29. No capítulo 26, quando fala sobre o reinado de Uzias, que foi um rei que começou bem, mas terminou mal. A palavra de Deus diz assim, versículo 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ou seja, enquanto ele esteve ali buscando colocar seus caminhos, sua vida diante de Deus, seu reinado, então a prosperidade existia. Agora um detalhe importante. A prosperidade, ela não é meramente, simplesmente riquezas, prestígio, poder. Isso não define prosperidade. O que Deus garante é que sempre que o buscarmos, desfrutaremos da prosperidade de encontrar fonte de amor, paz e a razão da esperança. Não esqueça disso. Lá no capítulo 26 ainda, do versículo 16 ao 19, aí mostra o momento errôneo de Uzias. A palavra de Deus diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a tua honra, para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então, Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Aprendemos aqui que não devemos desrespeitar os espaços, não podemos desrespeitar os limites que são determinados por Deus e também o espaço do nosso próximo. Como também devemos vigiar para não permitir que conquistas, sucesso, fama, status, entre aspas, suba para a nossa cabeça. O orgulhoso Uzias foi humilhado imediatamente quando agiu com desrespeito e soberba. Saiu da honra para a desgraça, da notoriedade para a quarentena até o fim da sua vida. No capítulo 27, no versículo 2 e no versículo 6, quando fala sobre o reinado de Jotão, seu filho, o filho de Uzias,
diz: fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Versículo 6. Assim, Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Tal como Jotão aprendeu com o erro do seu pai Uzias, devemos aprender com os erros das pessoas para não cometê-los. Isso se chama sabedoria. Que cada um de nós pratiquemos isso. No capítulo 28, no versículo 5, quando entra em cena o rei Acaz, um homem cruel e completamente cego espiritualmente. A palavra de Deus diz no versículo 5, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Nem sempre as derrotas é um sinal de desaprovação de Deus. No caso de Acaz, sim. Isso aconteceu porque ele foi reprovado por Deus, mediante seu comportamento. Mas, enquanto a guerra for do Senhor, as batalhas menores podem ser perdidas por inúmeras razões. E isso é importante falarmos, mencionarmos, porque existem pessoas que, diante de uma derrota que ela enfrenta, de um fracasso que ocorra, de uma decepção que surja, ela já coloca na cabeça várias e várias ideias de que Deus a abandonou, ou que ela pecou contra Deus, ou que ela errou com Deus em algum aspecto. Não. Na verdade, isso aconteceu e pode acontecer com absolutamente qualquer pessoa, exatamente pelo fato de que, quando você enfrenta estas situações do dia a dia, podem acontecer certas derrotas por erros humanos, pela hora errada, pelas circunstâncias pouco favoráveis, inimigos adestrados e assim por diante. As perdas, porém, não necessariamente implicam derrota. Antes, podem ser oportunidades para estudar a situação, rever as estratégias e procurar saber se o plano de Deus está sendo seguido de fato. Reflita sobre isso. E para terminar, no capítulo 29, no versículo 3 e do 10 ao 12, quando fala sobre o rei Ezequias, um grande exemplo que muitos creem que depois de Davi foi um rei que mais se achegou, se aproximou da comunhão com Deus. A palavra de Deus diz no versículo 3 assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Veja que interessante, o primeiro investimento que Ezequias colocou em prática. E lá no versículo 10 ao 12 diz assim, para completar: agora, disse Ezequias, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele e para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Que interessante, né? Não existe atitude mais inteligente
do que antes de qualquer decisão, investimento, escolhas, assumir cargos, primeiramente, se resolver com Deus. Quando se está resolvido com Deus, então essa aliança com Deus traz paz, confiança em todas as decisões que forem tomadas. Se foi especial para você o devocional de hoje, então faça ser também especial para alguém. Envie, clicando nesse aviãozinho aqui embaixo, para todos os seus contatos e também enviando aí nas suas listas de transmissão. Um forte abraço para todos vocês, que Deus te abençoe e amanhã a gente volta.